Hello, guys! Welcome! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E hoje, a partir de hoje, nós começaremos um assunto novo, tá? Que é o Capital Fiver, capítulo de número 5, tá bom? E a gente vai trabalhar um pouquinho das redes sociais, um pouco mais de internet, tá bom? Nesse capítulo. Então, para começar, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Em vez de mostrar para vocês, ler o que tem aqui, por exemplo, Hey, what's up? A Mary, acho que é Marie, acho que é Marie, que é francês, né? E o carinha lá do Japão, eu decidi mostrar uma conversa real entre mim e um amigo meu que mora na Alemanha, tá bom? Vou mostrar para vocês. E aí eu vou ler, a gente lê um pouquinho em inglês, porque eu converso com ele em inglês. Daí a gente começa a trabalhar um pouco mais esse capítulo aqui, tá bom? Ó, eu tenho aqui a conversa que eu falei para vocês, tá? Esse print. E eu começo falando assim: Have you been in Portugal? I excited, I excited you in Instagram. Eu aceitei você no Instagram. Você já esteve em Portugal? Essa conversa aqui é bem antiga, tá, crianças? Acho que tem um tempo já. Então, continuando. Ele responde, né? Esse Have you been in Portugal? Você já esteve em Portugal? Ele responde assim: I was there for 2 years ago on a surfer camp by a surfer church. Eu estive lá 2 anos atrás, né, no acampamento da igreja. That was very nice. Isso foi muito legal. We also visited Lisboa and Porto. I love this country. Nós visitamos também Lisboa e Porto. Eu amo esse país. Daí eu respondi, nice, I never been there. Eu nunca estive lá. But I live here in a city looks like. Ou seja, mas eu vivo numa cidade parecida, porque porque São Luís colonizada, em São Luís, né, colonizada por Portugal. Daí ele responde, your city look really nice. A sua cidade parece realmente massa, maravilhosa. Maravilhosa não, né? Legal. Aí depois ele pergunta: Isn't it there good to go out in the evening to eat something? O que quer dizer? Ele está perguntando se há um bom lugar para sair à noite para comer alguma coisa, claro, né? Aí depois ele fala assim: Do you have some good restaurant there? Você tem bons restaurantes lá? E foi isso, tá? Então, assim, como a gente está trabalhando Connector Worlds, é conexões entre os mundos, tá? Então, eu vivo aqui em São Luís e ele mora na Alemanha, né? Então, é só pra gente iniciar o capítulo, tá? E agora a gente vai pro livro, que tem uma coisa parecida lá que eu vou explicar pra vocês. So, guys, in the time to improve, in the page 82, na página 82, a gente tem aqui o The Internet and Social Media. A internet e a rede social, tá bom? Lembram que eu mostrei para vocês no slide anterior um print de uma conversa entre mim e o meu amigo da Alemanha? Então, aqui a gente também vai ver uma coisa parecida, tá bom? Mas antes disso, de a gente começar o capítulo, a gente tem umas perguntinhas aqui em inglês, tá? Em inglês. Então, essas letras que tem aqui, as questions, eu vou ler aqui para vocês. Vocês podem copiar no caderno e podem responder isso no caderno de vocês, tá bom? Letter A. Which programs do you use to chat on the internet? How often do you chat? Então, aqui, ó. Eu posso responder por mim e vocês respondem por vocês, tá? Então, aqui, quais os programas você usa para falar na internet? Com que frequência você conversa nesse chat, tá? Geralmente, em inglês, a gente sempre vai usar essa palavra aqui, ó. Chat. A gente fala chat, na verdade, tá bom? Mas no inglês britânico,
Se diz chart, tá? Mas é chart. A gente estuda mais o inglês americano. Então, aqui, letter B. Do you use abbreviations and emotions when you chat? Eu acho que todo mundo usa isso aqui, né? Deixa eu primeiro responder essa letra A. Sim, eu uso vários programas para falar na internet. Eu uso o WhatsApp, uso o Message, o Instagram também. Eu uso também uma rede social que eu acho que vocês não conhecem, chamado Thunder, que eu uso bastante para praticar inglês, para praticar alemão, que eu estudo também alemão. Enfim, eu vou deixar aqui o nome, tá? Thunder. No final eu deixo a logozinho para vocês procurarem, para vocês, de repente, se vocês querem ficar treinando o inglês de vocês, lá é bacana, tá bom? Mas lá é só para treinar idioma, tá? Não é para outra coisa, não. Letter C. Has your computer have been infected with a virus? Do you use any antivirus software? Então, aqui, quando o seu computador está infectado com um vírus, você usa um antivírus ou um software. Nessa questão aqui, gente, vocês também podem falar do celular de vocês. Eu, por exemplo, eu tenho um antivírus instalado no meu celular porque às vezes eu clico em muitos sites quando eu vou procurar coisa para vocês, para colocar nos vídeos, e eu pego muito vírus. Então, assim, fica apitando direto. Quando eu fui pesquisar um episódio do Everybody Hates Chris em inglês, in English, e tava toda hora dando vírus, porque o site não era muito confiável, eu não tinha encontrado no YouTube. Enfim. Então, vamos aqui para a questão de número 2, que é a que nos interessa, tá bom? Ó, a gente tem essas palavras aqui que normalmente é a linguagem que a gente usa com coisas tecnológicas, certo? Então, aqui tem PC, antivírus, uh, Techniker, esse how are you, tá abreviado, tá bom? Deixa eu marcar aqui para vocês. Esse aqui, esse how are you, tá abreviado, tá só o R, que é o or, e o you, né, que é o U em português. Went off, temos também a palavra... Bom, turma, então aqui, ó. How are you, que todo mundo sabe o que é. Esse went off é sair, tá? Ou ficar online, ou ficar offline. Esse I can't, enter, quer dizer I can enter, significa invadir, tá bom? É como se fosse hackeado, que a gente já aportuguesou a palavra, tá bom? Esse type up significa digitar. Type up significa digitar. E esse backup significa cópia de segurança, mais ou menos assim, ao pé da letra, tá? Então, aqui a gente tem um chat, vou falar em inglês, tá? And here we have a chat between Brenda and Johnson. Aqui a gente tem uma conversa, né, desses aplicativos, um chat entre a Brenda e o Johnson, tá? E a Brenda diz assim: Hey, Johnson, how are you? E ele: Hi, Brenda, I'm fine, but I have a problem with my computer today. But I had problems with my computer today. Colocou um emotion triste, né? Sad. E fala, how are you? E ela, a Brenda, I'm fine. What kind of problems? Que tipo de problemas? Aí ele responde, o Johnson. Some word. I can intro. Ou seja, esse hiker, intro, turma, é invasão, né? Tipo, quando o computador é invadido com vírus, enfim, essas coisas. Aí ele fala assim: My dad was suffer in the net when suddenly the screen went off. Ele diz que o pai dele estava acessando, né, a internet quando a tela
saiu. Então, deve ser cavalo de pau, né? Um vírus perigoso. Tá. Aí ela fala assim, oh my God! And there? Então? Oh meu Deus, e então? Aí ele vai responder, o Johnson, there, come here. Aí, como a gente já colocou essas 3 palavras aqui, vocês irão cortar e irão completar, tá bom? Deixa eu ver, esse aqui já foi. O que mais que foi? Let me see. Esse hi que é intro foi, né? Cadê? E o went off. Então, aqui, sobrou PC, antivírus, Techniker, o try up, que é digitar, e o backup, que é tipo uma cópia de segurança que a gente faz. Até quando a gente instala o WhatsApp, sempre vem isso, né? Essa chatice. Então, vamos voltar aqui. Eu vou ler aqui para vocês para dar mais uma clareada, tá? The Johnson, come here. We all our important fears. So we did not lose anything. But he had to format the PC. Aí a Brenda, ele fala que teve que formatar o PC, né? Nós tivemos que perder algumas coisas. Então, aqui, já dá para saber mais ou menos o que é para colocar aqui, ó. All our important fillers, que é tipo importantes pastas, né? So, we not lose anything, but he had to format the PC. Aí a Brenda fala assim, oh, I see, oh, ok, eu entendo. Aí fala assim, you should install, Anna, você deveria instalar o quê? Que eu falei pra vocês que o computador não invadir. Tananã, tananã, software. To protect your... Tananã, tananã. Também tá fácil. E o Johnson vai completar assim. Yes, I'll do it. Ele fala assim, yes, I'll do it. Eu vou fazer isso. Hey, my must need to... Tananã, a document. It won't take long. Aí ele fala que a mãe dele precisa de um documento e que isso vai demorar horas. Aí ele fala uma gíria aqui e a Brenda fala, ok. Então é isso, tá? Vocês irão completar com essas palavras que estão aqui, tá? Só para finalizar aqui o texto, tá bom? Deixa eu ver se tem uma outra atividade aqui. Bom, crianças, esse aqui é o aplicativo que eu falei, o Thunder Language. Speak Learn Language. É um aplicativo que você usa para treinar idiomas, como eu falei, tá bom? Já que a gente está falando desse Connector Words, tá? Isso aí é um aplicativo bem interessante para vocês. E vocês podem também escolher o nível que vocês estão de inglês, colocar beginning, que é beginning é iniciante, ou intermediate, ou avançado, tá bom? Bem, crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Aquela foi a única atividade que eu vou passar para casa. Bye bye, see you soon!